e os amados irmãos aqui da missão pela confiança. Que Deus abençoe ricamente todos os amados irmãos e irmãs presentes nessa noite. Nós estamos em um culto de missões e vamos meditar nessa temática. O texto sagrado em Atos capítulo 1, versículo 8, palavras já conhecidas da igreja, dos crentes. Diz assim o texto sagrado: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dependendo da versão, da tradução da Bíblia em português, você vai ter na sua Bíblia a palavra virtude ou a palavra poder. Virtude está mais relacionado, pelo menos de acordo com o nosso português, sobre as qualidades boas que se espera de alguém. Mas a palavra poder, também no nosso dicionário, significa capacidade, possibilidade e outras coisas relacionadas com isso. Capacidade, possibilidade, força, potência. Então, isto é interessante para ajudar-nos a entender o que Jesus está falando aqui, não somente inicialmente para os seus apóstolos e discípulos, mas para toda a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos, em se tratando especialmente de missões. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e a partir daí sereis ou ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que Jesus não disse primeiro em Jerusalém, depois em Samaria. Ele falou tanto em como em. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Precisamos fazer a missão, a obra, a evangelização no nosso bairro, na nossa cidade, mas ao mesmo tempo, dentro das possibilidades, fazer nos lugares mais remotos da terra. Toda criatura precisa ouvir o Evangelho, porque toda criatura, todo homem, toda mulher precisa decidir-se a favor de Jesus Cristo. E não decidindo-se a favor, está também decidindo-se contra. Quando nós lemos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, são palavras proferidas também nesta ocasião da grande comissão. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, dito ou mandado. Quando lemos Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, Jesus está conscientizando os discípulos desta missão e dizendo para eles: olha, era necessário que tudo aquilo que estava escrito acerca de mim se cumprisse segundo as Escrituras, e vocês são testemunhas destas coisas. Portanto, vocês devem ir pelo mundo inteiro, começando por Jerusalém, e anunciar em Jesus a remissão, o perdão dos pecados. Quando lemos as palavras de Jesus em Marcos, também na mesma ocasião da grande comissão, Marcos 16, a partir do versículo 15, Jesus está dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A missão da igreja é pregar o evangelho. Não podemos pensar que a nossa missão é salvar, porque isso poderia atrapalhar o trabalho da igreja, deixar o crente frustrado. Não, a nossa missão é anunciar o evangelho. Ide e pregai. Quem salva é Deus através de Cristo, por convencimento do Espírito Santo, quando anunciamos a palavra. E estes sinais, Jesus prossegue, seguirão aos que crerem. Quem crer no evangelho e sai por aí difundindo o evangelho, pregando o evangelho, estes sinais seguem a vida dele. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se alguma coisa mortífera não beberem, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí o texto de Marcos capítulo 16
conclui dizendo que depois destas palavras, Jesus foi assunto aos céus, recebido nos céus. Versículo 20, Marcos 16, 20. E tendo eles partido, os discípulos, anunciavam o evangelho e cooperava com eles o Senhor pelos sinais que se seguiam. A gente vai anunciando, vai divulgando, vai falando de Jesus e os sinais vão acontecendo. Eu já falei aqui em outro momento que o trabalhar de Deus muitas vezes é de forma conjunta com o ser humano, com a igreja. É por isso que ele dotou a igreja de dons e talentos. Ismael tem dons que eu não tenho, eu tenho dons que Ismael não tem, mas é para serem usados conjuntamente na obra da evangelização e glorificação do nome do Senhor. Vamos evangelizando, vamos falando de Jesus e Deus vai fazendo os milagres. Você prega que Jesus salve, alguém vai acreditar e vai ser salvo por Jesus e não há nada que pague isso. É o maior dos milagres que pode acontecer na vida do ser humano. Você prega que Jesus cura e alguém vai acreditar, irmão Tiago, e vai ser curado por Jesus. Você prega que Jesus liberta e alguém vai acreditar nisso, vai crer, e Jesus vai libertar ele pelo poder do evangelho que está no seu coração, na sua mente e deve estar na sua boca. A necessidade de poder do alto para testemunhar de Jesus. Eu quero basear a nossa reflexão com base neste versículo de Atos 1 e 8 sobre esta temática. A necessidade de poder do alto para testemunhar de Jesus. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas recebereis poder, ou a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Para alguém testemunhar de Jesus, para que o seu testemunho seja eficaz, poderoso, convincente, ele precisa de poder do alto. O que é o poder do alto? O poder do alto é o poder do Espírito Santo, à disposição daquele que está levando o nome de Jesus. A palavra virtude ou poder, que para nós é traduzida aqui, é a palavra grega dunamis, que significa aqui nesse contexto poder real, poder em ação. Quando você pega a Bíblia de Estudo Pentecostal, irmão Écio, essa aí é um exemplar, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, tem uma nota do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, editor da Bíblia Pentecostal em português, e ele diz que nesse contexto fala-se de poder real, poder em ação. Jesus está falando de um poder que estaria em evidência, em ação, no momento em que os discípulos estivessem pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho não é, irmão, essa é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Porque você está pregando o Evangelho e tem à sua disposição o poder do Espírito e algo vai acontecer. O fruto pode não ser colhido no momento, mas depois você verá o fruto da evangelização, da obra de falar de Jesus Cristo. Jesus está falando que esse poder é indispensável, então vamos entender aqui rapidamente que o poder do alto é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus à disposição do evangelizador, aquele que está fazendo a obra da evangelização. Por que o poder do alto é necessário? Vamos procurar ser rápido. Por 3 razões eu vou citar que o poder do alto é indispensável, é necessário. Deus tem me permitido dizer, por onde passamos pregando em cultos missionários, que existem 2 coisas que a igreja precisa para que a obra da evangelização seja levada a efeito, a contento e ande conforme Deus quer. 2 coisas. Primeiro, poder do alto. Esse poder nós já temos à nossa disposição. Segundo, disposição. Às vezes a gente fala sobre, prega, faz congressos, simpósios, a fim de sermos conscientizados, mas quando termina alguns desses trabalhos, parece que nada aconteceu em relação a missões. Precisamos nos disponibilizar, porque o poder do alto já temos, mas precisamos nos disponibilizar. E o Espírito Santo nessa noite, nessa oportunidade, mais uma vez, através da sua palavra, vem falar aos nossos corações, vem lembrar-nos da nossa responsabilidade, da nossa obrigação. Nós não podemos escapar, irmãos.
Não podemos escapar. O crente não escapa de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus. De uma forma ou de outra, ele vai ter que fazer isso. Lembre das palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Eu não sei por que tem pregadores, pastores, ministros que se exaltam porque estão pregando o evangelho. É uma obrigação. Tem que pregar o evangelho. Porque Jesus, João capítulo 15, chamou-nos para frutificarmos. Jesus não chamou para sermos, como disse o pastor na lição da EBD domingo passado, para sermos crentes de banco, porque na realidade não existe. E o pastor falou: crente de banco é prego ou parafuso. Jesus nos chamou para darmos frutos, e o fruto seja permanente. Eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. E quando a gente medita biblicamente sobre o tribunal de Cristo, nós entendemos que seremos cobrados, ou que o nosso trabalho será avaliado diante de Deus. Não tem como escapar, irmão. Mas eu vou ficar de boca calada, quieta, não vou falar nada, e aí eu não vou testemunhar. Negativo, se enganou. Pedro, quando estava lá observando o que iam fazer com Jesus, Mateus capítulo 26, versículos 70, 71 em diante, Mateus capítulo 26, Pedro está lá observando o que vão fazer com Jesus. Jesus está preso, está sendo julgado pelo Sinédrio, e alguns passam e dizem: olha, tu és um deles. Aí Pedro nega. Mais tarde uma criada chega: olha, eu estou percebendo que você é um deles. E Pedro nega e diz: não conheço este homem. Ele está falando de Jesus, ele está negando Jesus. A terceira vez chegam alguns e dizem: verdadeiramente tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. Existe alguma coisa em você, mesmo que você não queira falar de Jesus, mas alguma coisa em você vai denunciar você, dizer que você é, mostrar que você é. Como falou o pastor aqui na quarta-feira, mesmo que seja no final do curso de 4 ou 6 anos, mas alguém vai saber que você é crente, alguém vai saber que você é crente, porque algo vai te denunciar. Porque o crente, ele é diferente. Por mais que ele queira, por razões, se esconder, ele não conseguirá se esconder, porque Paulo diz: nós somos como astros no mundo. E Deus nos pôs aqui para brilhar, não um brilho próprio, mas um brilho que reflete a glória de Jesus Cristo. O poder do alto é necessário, porque foi o próprio Jesus quem falou sobre ele. Atos capítulo 1, versículo 8. Vou citar mais um texto, Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus, depois de dar instruções para os discípulos, disse: vocês são testemunha destas coisas, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos presenciaram a vida de Jesus, os ensinos, as instruções, receberam as ordens de divulgar, de pregar, de espalhar, estavam prontos, mas Jesus disse: não vá, não irão sem receber poder do alto. Em qualquer trabalho missionário que a igreja vai fazer, ela tem que primeiro orar a Deus e buscar poder do alto para poder levar a efeito a obra da evangelização. Não sabemos o que vamos encontrar lá fora, então precisamos estar preparados. Com o poder do alto, os discípulos estavam preparados para falar de Jesus. Irmãos, quem já evangelizou sabe que há inúmeras situações que a gente encontra. O diabo se manifesta mesmo. E a gente precisa estar preparado. E somente com o poder do alto é que estaremos devidamente preparados. Intelectualidade não prepara ninguém. Curso disso ou daquilo não prepara ninguém. Um treinamento missionário não prepara ninguém. O que prepara devidamente alguém para a obra de evangelização é o poder do alto. É o poder do Espírito Santo nessa pessoa. Não estaremos lidando com um livro comum. Estaremos lidando com o livro de Deus, a palavra de Deus, o livro eterno, o único livro que circula no mundo com a aprovação divina. Lembram lá dos filhos daquele daquele judeu, capítulo 19 de Atos? Queriam imitar Paulo, expulsando demônios,
Só que eles não eram crentes em Jesus, não tinham poder do alto, não tinham autorização de Jesus para fazer, e tentaram expulsar os demônios, e os demônios deram uma surra nos homens, e eles saíram seminus. E uma coisa é você usar o nome de Jesus cheio do poder de Deus, outra coisa é você tentar usar o nome de Jesus sem esse poder do alto. O poder do alto é necessário porque Jesus falou sobre ele. Em segundo lugar, o poder do alto é extremamente necessário porque os discípulos viviam esta realidade. Basta olhar para o livro de Atos, uma leitura rápida do livro de Atos vai comprovar isso. Os discípulos eram cheios do Espírito Santo, do poder do alto. Atos capítulo 4, Pedro está preso com João diante do Sinédrio. Capítulo 8 em diante até o versículo 13, Pedro está pregando e está acusando os magistrados, os líderes religiosos e civis da nação, de que eles haviam entregue Jesus para ser crucificado. Você tem coragem de acusar um magistrado de um crime? Um juiz? Pois é, Pedro estava ali diante do Sinédrio dizendo: vocês mataram Jesus, vocês entregaram, vocês foram os mentores da morte de Jesus. Mas a Bíblia diz no versículo 8, que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quando alguém está cheio do Espírito Santo, pode ser a autoridade que for, ela não resiste, ela tem que ouvir a verdade de Deus. Lá em Atos capítulo 8, estamos vendo Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém, que também se destacou na obra da evangelização. Chega em Samaria, prega, fala de Jesus, Deus através dele realiza milagres, Atos capítulo 8, a partir do versículo 5, e a Bíblia diz no versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade, tudo por conta do anúncio do evangelho. Os demônios eram libertos, os paralíticos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Todos ouviam Filipe atônitos, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Só que a Bíblia diz que Filipe era cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres ou maravilhas extraordinárias. Maravilha já é algo extraordinário, imagine, né, com o adjetivo, então fica algo assim fora do comum. Mas Paulo era cheio do Espírito Santo. Certa vez ele chegou na ilha de Chipre, Atos capítulo 13, a partir do versículo 6. Ele chega na ilha de Chipre, chega na capital daquela cidade, e aí o procônsul, o governador da ilha, está ouvindo a palavra, está atento, está quase crendo no evangelho, e aparece um judeu falso, mágico, e quer desviar o governador de ouvir a palavra. Aí Paulo estende a mão para ele e diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, não cessas de perturbar os retos caminhos do Senhor? Pois eis aí contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego por algum tempo, sem ver a luz. E a Bíblia diz que na mesma hora as trevas caíram sobre ele, e ele procurava em roda alguém que o guiasse. E o procônsul, o governador, vendo aquele ato, aquela maravilha, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Você não sabe o que vai encontrar na obra da evangelização. São várias situações e você precisa estar cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dirige até mesmo na obra de evangelização. Às vezes a gente quer evangelizar em lugar A, mas Deus não quer naquele momento, Ele quer que a gente evangelize em lugar B. Tem exemplo disso da Bíblia em Atos capítulo 16. Paulo intenta, versículos 6, 7, 8, 9... Paulo intenta em evangelizar em certo lugar e o Espírito Santo não deixa. Aí depois ele tenta evangelizar em mais um outro lugar e o Espírito de Jesus lhe proíbe. Mais tarde, na terceira viagem missionária, Paulo passa e prega o evangelho naqueles lugares. É Deus quem conhece as necessidades. Você precisa seguir as orientações do Espírito. E para isso, portanto, é preciso estar cheio do Espírito Santo, revestido desse poder do alto. Em terceiro lugar, o poder do alto é necessário, porque estaremos enfrentando o reino das trevas. Já citei os exemplos que eu já falei aqui, já é o suficiente para você entender. Precisamos estar cheios.
O diabo, ele tem poder, não é todo poderoso, mas ele tem poder. Leia depois Atos capítulo 26, versículo 18, onde Paulo fala do poder do diabo. E ele, Paulo, foi enviado por Deus para anunciar o evangelho e livrar ou libertar do poder de Satanás alguns para o poder de Deus, de Cristo. E em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: não ignoramos os seus ardis, as suas armadilhas, as suas artimanhas. O diabo quer prender as pessoas, mantê-las presas, mas o evangelho de Jesus liberta. E quando você sai para evangelizar, o diabo vai procurar levantar situações para manter as vidas amarradas. Mas com o poder do Espírito Santo, você enfrentará o poder das trevas e de Satanás. A Bíblia conta que Jesus vai em Gadara, toma a decisão, e aí quando Jesus está atravessando com os discípulos, se levanta uma grande tempestade que quase afunda o barco. Se você fizer comparação entre a primeira vez que Jesus acalma a tempestade e a segunda, são diferentes. Na primeira, Jesus fala ao vento. Basta observar os termos. Na segunda, Jesus está indo para Gadara e lá um homem endemoniado vai ser liberto e a Bíblia diz que Jesus repreendeu o mar. Falar é diferente de repreender. Repreender é algo mais incisivo, é algo mais duro. Provavelmente, aquela tempestade fora levantada pelo diabo para impedir Jesus de ir e chegar e libertar uma alma. Mas Jesus chegou ali, e quando Jesus põe os pés na areia, na praia, o homem vem correndo, endemoniado, e se prostra aos pés de Jesus. E aí a gente precisa entender aqui um negócio, ele diz assim: que temos nós contigo, os demônios falaram. Vieram atormentar-nos antes do tempo. O homem estava endemoniado, mas ele veio aos pés de Jesus. Não foi o diabo que veio, foi o homem, porque precisava de uma libertação. Só que quem fala na boca dele são os demônios. O certo é que naquele momento, aquele homem recebe a libertação da parte de Jesus. Foi algo extraordinário. A Bíblia diz, Marcos capítulo 5, que aquele homem andava entre os sepulcros. Ele tinha uma vida anormal, aquilo que se espera. Quantas pessoas na nossa sociedade, irmão Tiago, irmão Écio, não têm uma vida anormal? Estão sob influência do diabo, nem se engane. A Bíblia diz que aquele homem vivia ferindo-se com cacos de pedra, provavelmente tentando se matar, tentando o suicídio. Quantas pessoas na nossa sociedade não já tentaram e tentam tirar as suas vidas? Desejo de morte, sentimento de suicídio, estão debaixo de influência demoníaca. A Bíblia diz que aquele homem vivia nos sepulcros de noite e de dia, clamando, angústia profunda na alma. Pessoas que têm angústia profunda na alma estão possivelmente debaixo de influência demoníaca. A Bíblia diz também que aquele homem era amarrado com correntes, mas não podiam lhe prender, porque ele quebravam todas, força extra-humana. Pessoas que têm forças extra-humanas não são apenas celebridades, não são apenas famosas, estão debaixo de influência demoníaca. Mas como aquele homem foi liberto por Jesus, as pessoas da nossa sociedade que estão sob influência demoníaca também poderão ser libertas pelo Evangelho de Jesus quando anunciarmos este Evangelho a elas. Como ser testemunha de Jesus? Vou concluir já. De várias formas. Primeiro, é indispensável ter o poder do alto. Segundo, através do seu testemunho pessoal de uma pessoa transformada por Jesus Cristo. Como evangelizar sem subir no púlpito? Como pregar o evangelho sem necessariamente estar em uma plataforma? Através do seu testemunho pessoal de uma pessoa transformada por Jesus Cristo. Porque o testemunho pessoal fala. Eliseu, 2 Reis capítulo 4, versículo 9. Uma mulher vê o profeta Eliseu passar e deseja fazer para ele uma casa e colocar ali alguns utensílios que um profeta precisaria quando estivesse passando ali uma noite, por exemplo, pernoitando.
E ela chega para sua esposa e diz assim, segundo Reis capítulo 4, versículo 9: tenho observado que este homem, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Tenho observado. As pessoas estão observando a mim e você, e mesmo de boca fechada, nós iremos testemunhar de Jesus, positivamente ou negativamente, porque as pessoas estarão nos observando. Aquela mulher observou Eliseu, antes de chegar ao veredito, à conclusão: esse é homem de Deus. E ela não disse somente homem de Deus, ela disse santo homem de Deus. Falou do caráter pessoal dele, como alguém que servia a Deus, através do testemunho pessoal. O irmão Edivaldo, o pastor Luiz conhece, é um dos maiores missionários em Teresina, no Piauí, pelo menos segundo o meu conceito. Pastor Edivaldo, esposo da irmã Adriana, lá no Parque Piauí, agora está em Nazária. Ele disse que viu muitas vezes a gente passando, quando éramos adolescentes, ali de frente à residência dele, e ele ficava observando. Até uma vez que eu nem sabia, mas ele testemunhou dizendo que entreguei um folheto para ele. Eu fui uma das primeiras pessoas que entreguei um folheto para ele. Hoje eu tenho o prazer de dizer que o irmão Edivaldo é meu irmão em Cristo, e para mim é um dos maiores missionários aqui no Piauí, graças à obra da evangelização. E só para exemplificar que as pessoas estão nos observando, e elas poderão tomar a conclusão. Diz que alguém, eu não sei se foi aqui que eu ouvi, mas alguém passou e convidou um senhor para ir para a igreja. E ele disse: olha, meu jovem, depois eu irei. Passou uma segunda oportunidade, convidou aquele senhor para ir para a igreja. Ele disse: olha, eu estou lendo um livro, depois eu irei com você. Passou a terceira vez, quarta, quinta vez, sétima vez, 10ª vez. Lá pela 10ª vez, o moço passa e convida aquele senhor já meio desanimado: senhor, vamos à igreja comigo? E ele disse: eu vou. E o jovem se surpreendeu e disse: você vai? Ele disse: eu vou. E foram para a igreja. Assistiu, participou do culto. Quando foi feito o apelo, aquele senhor levantou a mão, veio à frente e entregou a sua vida a Cristo. Houve uma alegria ali na igreja, os dois se alegraram, voltaram para casa, e no momento da despedida, o jovem disse, assim curioso, e disse: meu senhor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você disse que estava lendo um livro, eu passei aqui diversas vezes, lhe convidava para ir para a igreja comigo, assistir o culto, e você disse que estava lendo primeiro um livro. Mate a minha curiosidade, que livro era esse? Ele disse: esse livro era a sua vida. Eu estava observando se você realmente vive o que você prega. E Paulo diz que nós somos uma carta aberta. Todo mundo lê. Todo mundo lê. Eu trabalho numa empresa e eu morei no Promorar na quadra 99, passava diariamente em frente a uma residência de uma senhora, e eu não costumo ir de uniforme, pelo menos não costumava fazer isso. E certo tempo aquela mulher chegou para mim, eu passando na rua, ela: ei, meu filho, hoje tem promoção disso ou daquilo? Eu: como assim, senhora? Você trabalha na empresa X. Aí eu conheço você de lá, eu sei que você trabalha lá. Então, se as pessoas descobrem isso, imagine que você é crente ou não é crente. Elas vão perceber pelo seu testemunho. Como testemunhar de Jesus? Através da linguagem. E a linguagem, irmãos, pode ser verbal e não verbal. Pode ser de forma escrita, de forma falada e até mista, usando os dois elementos, de forma visual. E hoje já se considera também leitura de ambiente. Você chega no local, entra aqui na igreja, você entende que é uma igreja. Rosa de Saron, você vai entender que ali é um grupo, é um conjunto, é uma equipe. E de diversas formas você decora o ambiente. E quando alguém chega no ambiente, vai fazer a leitura do ambiente, vai detectar. Chega na sua casa e vê a Bíblia e vai dizer: aqui tem um crente ou um católico. De formas que, através da linguagem, sinais, gestos, podemos falar de Jesus. Temos em nossas mãos hoje uma grande ferramenta: as redes sociais, o WhatsApp. Às vezes alguém até envia algo que é engraçado, às vezes até uma piada, repassa para alguém, mas nós devemos utilizar com sabedoria
para difundir, para ministrar, para pregar o Evangelho de Jesus. Eu falei hoje de manhã que minha esposa participou de um grupo onde alguns cristãos faziam gracinha envolvendo a palavra de Deus. Jamais poderemos fazer isso. As coisas de Deus devem ser tratadas com reverência. Mas precisamos utilizar estas coisas para divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo precisa saber que Jesus Cristo é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele cura, que Ele liberta, e o desejo dEle é preparar o homem para ir morar na eternidade, na presença de Deus. E Paulo diz, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, esta palavra, crente, está na sua boca e no seu coração. Através do testemunho pessoal. Porque testemunho pessoal, irmão, não é só aquele pessoal que está lá no mundo e vem para a igreja e conta o seu testemunho e dá mais crédito ao seu testemunho do que a palavra de Deus, não. O verdadeiro testemunho é falar de Jesus Cristo. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. A palavra testemunha, em Atos 1:8, é aquela pessoa que é chamada para um evento, para uma reunião, para um acontecimento, para servir de maneira legal como testemunha daquilo que aconteceu. É alguém que presenciou ou ouviu um fato, algo que ocorreu e que aconteceu. Quando trata-se de testemunha, ela pode ser ocular, presenciou, viu, mas pode ser auricular, somente ouviu dos fatos. É o nosso caso. Nós não vimos Jesus, o que Ele fez, as suas palavras quando foram pronunciadas, mas nós tomamos conhecimento, acreditamos e somos sim testemunhas de Jesus. Agora, algo também interessante que precisamos saber é que a palavra testemunha, no original grego, é martúria, e significa mártir. Com o poder do alto, os discípulos estariam preparados e equipados para irem até as últimas consequências na divulgação do Evangelho de Jesus. Pelas falsas religiões, tem gente morrendo por causa de uma mentira. O islamismo, para citar por exemplo. Eles morrem e matam por causa de mentiras. Mas nós temos a verdade de Deus. Não podemos temer, não devemos temer. O irmão João, um carequinha que já dorme no Senhor, congregou ali no Promorá. Nós tivemos a oportunidade de pregar com ele nas praças em Teresina, no centro da cidade. Uma vez ele entrou numa loja de departamento e lá estava um estilista. E a maioria dos estilistas, os irmãos sabem os trejeitos que eles têm. O irmão João passou por ele. O Espírito Santo falou, diga alguma coisa para ele sobre mim. O irmão João voltou e pediu a atenção dele. Quando ele deu atenção, o irmão João falou para ele, olha meu filho, Deus reprova as suas práticas e comportamento. Ele quer salvar a sua vida, entregue a vida a Ele o mais rápido, Ele quer salvar você. O homem ficou parado, paralisado, boquiaberto, olhando para ele. O irmão João saiu. Não sabemos se ele foi salvo ou não, mas a eternidade revelará. As sementes a gente vai plantando e vamos colhendo. Eu lembro que eu estava em Vereda Grande evangelizando alguns anos atrás. Oramos por uma pessoa que se entregou a Jesus e 3 anos depois a pessoa ligou para uma irmã minha lá no Parque Piauí, irmã em Cristo, e testificou dizendo, olha, eu sou crente em Jesus e eu fui evangelizado pela senhora, a irmã Ana Luísa, e por um jovem que estava com vocês, na época eu era jovem, por um jovem que estava com você, chamado Pereira, um moreno baixinho. Eu quero dizer para você, e eu liguei para você só para lhe animar e dizer, continue evangelizando, continue falando de Jesus nas penitenciárias, porque hoje eu sou crente, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus aqui na capital, em São Paulo. A eternidade revelará os frutos da evangelização por seu intermédio.
Não desanime, só lembrando o que vimos aqui no início da mensagem. A nossa missão é evangelizar, pregar, divulgar o evangelho. E Deus é quem estará entrando com salvação. Não desanime, porque pode ser uma tática do diabo. Olha, você já falou demais, esse aí não vai se entregar a Cristo, então desanime, não. Continue falando de Jesus, porque Ele salva ainda salva, e Ele quer salvar. Deus não precisa de você e de mim, mas Ele conta com você e comigo nesta última hora final. Você é testemunha de Jesus. Você é testemunha de Jesus. Não deixe ninguém desanimar e nem tirar essa ideia de você, esse pensamento. Você é testemunha de Jesus. Através de todos os meios, irmã Ana Célia, através de diversas formas, nós estaremos levando o Evangelho de Jesus às pessoas. Amado Senhor, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, nós engrandecemos a Ti, porque Tu és digno, Tu és merecedor de toda honra, glória, louvor e exaltação para sempre. A Ti seja a glória, Senhor. Receba o nosso culto nessa noite, nós Te pedimos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas canções que temos ouvido, que temos refletido, pelas quais temos sido também edificados. Obrigado, Senhor, pela meditação da Tua palavra. A Tua palavra é eterna, como eterno é o Senhor. A Tua palavra é santa, como santo é o Senhor. A Tua palavra é poderosa, como poderoso é o Senhor. Que nessa noite, Senhor, a Tua igreja se sinta renovada, se sinta animada, se sinta, ó Deus, e receba revestimento mais uma vez da parte do Teu Espírito, para continuarmos falando de Jesus, mostrando para este mundo que a solução, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus prepara o homem para a eternidade com Deus. Ó Senhor, usa cada um de nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, como instrumentos em Tuas mãos. Que o Teu Evangelho seja divulgado. Que as pessoas olhem para nós e saibam, e entendam, e compreendam, e cheguem à conclusão verdadeira de que somos homens e mulheres de Deus, de que somos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Assim nós Te adoramos, Senhor, e glorificamos o Teu nome. Eis-nos aqui para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Usa-nos e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Assente-se glorificando ao Senhor, porque Ele está conosco. O irmão dirigente me orientou a passar o microfone para o pastor da igreja.